quanta honra e quanta alegria eu acredito que há no seu coração, assim como há no meu. Quanta gratidão em saber que nós temos um Deus de aliança. Um Deus que é 100% comprometido com o homem, com os seus filhos, com aquele que o ama. Amém? Você pode dizer junto comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Então, desde o livro de Gênesis, quando a gente começa a ler a história bíblica, nós encontramos vários tipos de aliança. E essas alianças elas foram feitas e através dessas alianças ficaram os memoriais. E através desses memoriais nós lembramos que elas existiram e que Deus, Ele sempre teve a iniciativa de ter uma aliança com o homem. Na verdade, nunca foi o homem que quis ter uma aliança com Deus, porque o desejo de Deus sempre foi esse. E por essa razão, muitas alianças no curso da história, elas foram feitas. Existiram alianças que deixaram memoriais que até hoje eles existem. Por exemplo, um dos memoriais de uma aliança que foi feita, chamada Aliança Noética, é o arco-íris. Então, todas as vezes que você vê o arco-íris, lembre-se que ali é um memorial de uma aliança que Deus fez entre Deus, o homem e os animais. E por que essa aliança foi feita? Porque antes disso houve o dilúvio e depois do dilúvio Deus fez essa aliança que Ele prometeu. Você pode dizer, o que Deus promete, Ele não muda de ideia. Você pode dizer com alegria, eu confio no que Deus diz através da sua palavra. Sabe, irmãos, o que está escrito aqui, não existe equívoco, não existe dúvida, não existe erro e não existe falha. O que está escrito na Bíblia Sagrada é a palavra que não volta atrás. Ela é eterna. E ela é indestrutível. Então, tudo aquilo que Deus nos diz através da sua palavra, quando nós olharmos para os memoriais, por exemplo, como o arco-íris, você vai olhar com a certeza de que nós temos uma aliança com o Senhor. Você pode dizer com alegria, eu tenho uma aliança com Deus. Amém? Então, a partir de hoje, todas as vezes, para você que está ouvindo isso pela primeira vez, o arco-íris, ele é um memorial de uma aliança que foi a aliança noética. Por que noética? Porque ela foi feita com Noé. Essa aliança, a terra foi destruída com água, e quando Deus olhou, Deus disse, a minha aliança será feita entre o homem e os animais, que a terra nunca mais será destruída com água. Essa é uma promessa de Deus. Amém? Porque toda a terra foi destruída com água. E quando nós olhamos o arco-íris, essa é a lembrança que nós temos, esse é o memorial que nós temos de que Deus cumpre a sua palavra. Um segundo memorial, eu acredito que a maioria aqui, hoje nós temos mais pessoas de casa, né? A maioria sabe que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor todo início do mês. Não é isso? Então, todo dia 1º, aqui nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. E na Santa Ceia do Senhor, existem 2 elementos. Esses elementos é o pão e o vinho que nós usamos no suquinho. E esse pão e esse suquinho, eles são um memorial. Um memorial de quê? Que o pão representa o corpo de Jesus, que foi moído por cada um de nós. E o suquinho, que é o vinho, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado para que nós tivéssemos o poder do pecado quebrado sobre as nossas vidas e para sempre sermos libertos, amém? E termos os nossos pecados perdoados. Graças a Deus. Então, eu quero trazer para vocês um exemplo de uma aliança que foi feita lá no Velho Testamento. A forma como essa aliança era feita e todas as alianças que Deus fazia, sempre era estabelecido pelo Senhor algo que ficasse como um memorial. Aqui nós vamos encontrar um dos memoriais que hoje ele já não é executado, mas eu não sei
entre os judeus, mas no cristianismo nós não temos mais esse hábito. Mas nós vamos ver agora, por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17, aqui a partir do verso 10. Vamos ler a partir do verso 1, que aqui está falando sobre uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus, para você ter uma ideia, que quando Deus ele se prontificava a fazer uma aliança com alguém, ele não estava perguntando se a pessoa ainda era muito jovem, ou se já estava muito velho, ou se tinha uma idade específica para isso, não. Deus, quando ele estava pronto para fazer uma aliança com alguém, era independente da idade. Então, aqui você vai ver que no versículo 1, Abraão, ainda se chamava Abrão, ele tinha 99 anos de idade. Nós vamos ver aqui na Bíblia NBV que quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Faça a minha vontade e seja íntegro. Continua dizendo: farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. No verso 2, você pode dizer, é uma promessa de Deus. Amém? Você pode dizer com alegria, essa é uma promessa de Deus. Aí diz, farei uma aliança com você e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Mas antes de fazer a promessa, Deus começa dizendo no verso 2, farei uma aliança com você. Uma aliança individual. E depois Deus diz a promessa. Verso 3. Vendo que Deus estava falando, Abrão prostrou-se com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Por causa da minha aliança que está sendo feita com você, eu mudo o seu nome de Abrão para Abraão. Porque farei de você pai de numerosas nações. Farei com que seus descendentes sejam muito numerosos e formem muitas nações. E entre os seus descendentes, Deus diz, olha, entre aqueles, Abraão, que forem seus descendentes por causa da minha aliança com você, haverá reis. Verso 7 diz, esta aliança que estabeleço será entre mim e você e os seus descendentes. Aí Deus diz, de geração em geração. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E darei a eles toda a terra de Canaã, onde você está morando como estrangeiro. Ela será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. No verso 9 diz, agora veja a sua parte nesse pacto. Até aqui, Deus tinha dito a Abraão, olha, agora eu tenho uma aliança com você. E essa aliança, ela seguirá para a sua descendência, mas a aliança do Senhor começa em Abrão, que a partir do momento em que foi feita a aliança, o seu nome muda para Abraão. O nome de Sara também muda. Sara se chamava Sarai. Após o pacto da aliança com Deus, ela passou a se chamar Sara. No verso 9 diz, agora Abraão, ele já disse tudo, agora é a sua parte nesse pacto, disse Deus a Abraão. Deus diz, olhe, guarde a minha aliança, você e os seus descendentes. Verso 10 diz, esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Aí aqui vem o memorial. Então, Deus, ele fez todas as promessas, Deus fez uma aliança, mudou o nome dele e da esposa dele, disse que a sua geração seria abençoada para sempre. E em seguida, ele diz, agora, veja a sua parte neste pacto.
guarde a minha aliança, você e os seus descendentes. Aí diz, esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Aí vem, todos do sexo masculino, eles devem ser circuncidados. Quem sabe o que significa circuncisão? Levante a mão, por favor. Poucas pessoas, né? Aí tem criança no ambiente, né? Então, depois você ensina aí para os seus filhos. Quem não souber, pergunta quem está do seu lado, tá bom? Faça uma pesquisa depois, tá? Não vai para o celular agora, não. E veja o que é circuncisão, tá bom? E essa foi a parte da aliança que Deus disse que caberia agora a toda a geração, com a qual essa geração viria de Abraão, que eles teriam que cumprir com a sua parte, que era a circuncisão. Ou seja, a circuncisão, Deus disse, ela será o sinal da aliança entre mim e você. Então, toda criancinha que nascesse, a partir dos 8 dias, acho que tinha mãe que o coraçãozinho ficava partido, porque eu não sei como eles anestesiavam naquela época, mas estava tudo bem. Fazia parte da aliança com o Deus Todo-Poderoso. E esse era um pacto, esse era um acordo que existia entre Abraão e o Senhor e seguia para toda a sua geração. Então, nascia um menino, com 8 dias, esse menino já era levado para a circuncisão. Esta circuncisão, ela será o sinal da aliança entre mim e você, que é o que o Senhor diz, né? E é a prova de que você e os seus descendentes, aqui era uma prova, Deus está dizendo, olha, quando vocês se circuncidarem ou fizerem a circuncisão nas crianças a partir dos 8 dias de idade, essas pessoas, ou seja, os seus descendentes, você e os seus descendentes estarão provando que vocês aceitam a minha aliança. Então, todas as vezes que uma mãezinha, ou o pai, que provavelmente seria o pai que levava a criança para ser circuncidado, a partir daquele momento, ali estava sendo estabelecido e aquela família estava dizendo, eu tenho uma aliança com Deus. Você pode dizer, eu tenho uma aliança com Deus. Daqui a pouco vai ficar melhor, tá? Porque hoje nós estamos em uma aliança com superiores promessas. Então, aqui você percebe que Deus diz, olha, seus descendentes. Então, você vai ter filhos. Digamos, Maiara tem um filho, né? Depois vai casar, né, tia? Futuramente, num futuro muito distante, né? E depois vai dar sequência à geração de Maiara. Aí depois vem outro. Enfim, aí vai crescendo. E eles estarão debaixo dessa aliança. Você pode dizer amém? Você pode dizer, os meus filhos, eles estão debaixo dessa aliança. Amém, irmãos? Então, você que tem filho, você que sabe que o seu filho ama a Deus, você que ora por ele, entenda uma coisa, ele faz parte da sua geração. Ainda que Satanás tenha feito algo, tenha desviado os seus pensamentos e tenha tentado introduzir uma mentalidade mundana e construir e instalar uma natureza que não é a natureza de Deus, lembre-se de uma coisa, você tem uma boca, você tem fé para dizer, a minha geração tem uma aliança com Deus. Agora eu vou te contar porque você pode fazer isso e fazer isso com muita ousadia. Quando Golias foi enfrentar Davi, Davi era um menino, de acordo com as escrituras, ele tinha em média 17 anos. Dizem que ele era magrinho, um rapazinho bem parecido, bonito, né? Mas ele nem tinha o corpo ainda com estrutura para vestir a armadura, para que ela ficasse justinha no seu corpo. E aí, quando até as crianças conhecem essa história, mas existe um ponto extremamente importante nessa história que vale a pena destacar. Quando Davi, ele percebe o que Golias estava fazendo, Golias, ele estava tendo uma estratégia aonde ele conseguia afetar principalmente o emocional, o psicológico dos soldados que estavam do outro lado.
Porque todos os dias, no mesmo horário, durante 40 dias, ele estava em um determinado lugar e ele falava as mesmas palavras. Então ele começou a fazer com que eles começassem a se acovardar. E quando Davi chegou e viu aquela situação, Davi disse uma frase que eu acredito que a maioria também conhece essa frase. Davi disse o seguinte: quem esse incircunciso pensa que ele é? E quando Davi disse isso, Davi disse o seguinte: ele é incircunciso. Davi estava dizendo, em outras palavras, eu tenho uma aliança com Deus. Golias não, mas eu tenho. E por isso nós encontramos na história bíblica um jovem, muito jovenzinho, um adolescente, que ele pegou a sua fenda, pegou uma pedra e derrubou o gigante. Sabe, irmãos, Deus está nos dizendo nessa noite que em quantos momentos na vida os cristãos eles têm baixado a cabeça. E por momentos eles estão esquecendo que nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança, ela não se quebra. Deus, ele não tem compromisso com isso, em voltar atrás sobre a sua aliança, em voltar atrás sobre aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Eita glória! Amém! Você pode dizer com alegria: eu tenho uma aliança com Deus. Oh glória! Eita glória! A aliança, irmãos, Deus propõe, Deus faz e Deus guarda a aliança. Então, todas as vezes que a aliança era estabelecida, Deus tinha 100% de compromisso com ela. Todas as vezes, como eu já falei, diante de algumas alianças, por exemplo, existiu a aliança edênica, que ela foi feita com o homem no Éden antes da queda. Então, antes da queda, Deus havia feito uma aliança que chama a aliança edênica. Depois veio a aliança adâmica, que foi a primeira aliança após a queda. Aí segue as alianças, vem a noética, que nós falamos. Quem lembra qual é o memorial da aliança noética? Ok, muito bem. Depois veio a aliança abraâmica. Qual era o memorial da aliança abraâmica? Parabéns, isso mesmo, era o quê? Ótimo. Aí depois vem a aliança mosaica, depois vem a aliança palestina, vem a aliança davídica e depois a gente chega já nessa próxima aliança, tá bom? Primeiro eu quero falar que Deus, ele propõe, ele faz e ele guarda a aliança. No Salmo 89, verso 28, diz o seguinte: glória a Deus, o meu amor fiel por ele permanecerá para sempre. Então, tudo que Deus estabelece em aliança, irmãos, não tem data de validade. Sabe, não tem um prazo, não tem um tempo, não. Deus, quando ele estabelece, ele não estabelece o fim, ele estabelece. E ele diz: e percorrerá por todas as gerações, a não ser que ela seja quebrada pelo próprio homem. Então nós nos deparamos com a aliança edênica, adâmica, depois vem a abraâmica, depois vem a aliança mosaica palestina, a davídica, e tem outra, tá? Daqui a pouco eu falo. E essas alianças, irmãos, Deus nunca quebrou nenhuma. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que é desajustado. Deus não tem compromisso com aquilo onde é estabelecido um fim, sendo que Deus não disse que teria fim. Deus não tem compromisso com aquilo que não está feito, aonde uma palavra foi lançada e que será exatamente como Deus diz. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o que Ele propõe. Amém, irmãos? Então lembre-se, diante de qualquer situação, você tem uma palavra que tem o selo da promessa que diz: eu tenho compromisso com o que eu digo. Sabe, irmão, saber disso é poderoso.
Saber disso, nunca mais aquele que hoje passa por necessidade passará. Nunca mais aquele que vive uma vida miserável, de tristeza, viverá nessa vida. Porque ele estará inserido em um contexto onde uma aliança poderosa, ela age. E sabe assim, como se fosse algo onde não existe um fim. E na verdade porque ela é eterna. Mas imagine engrenagens, onde nada impede que ela gire perfeitamente bem. É assim que funciona a aliança com o Senhor. Então a aliança do Senhor diz o seguinte: sendo um acordo interpessoal, as alianças entre Deus e o homem, elas têm duas origens. E só Ele tem o entendimento, só Deus, a autoridade e a habilidade para tornar a aliança efetiva. Então ninguém mais tem o poder de tornar a aliança efetiva a não ser Deus. Amém? Só Deus é uma aliança que é Deus, que é comprometido com ela. Então ninguém mais pode efetivar a aliança a não ser o Senhor. E o que sempre motiva Deus a iniciar as alianças com o homem era duas coisas. Deus sempre foi motivado a começar a iniciar uma aliança com o homem. Primeiro, por causa do seu coração e do seu amor para com o homem. Sabe, irmãos, mesmo na queda, mesmo quando Deus olhava a terra se acabando, o homem em pecado, a terra sendo destruída, Deus olhou para a terra e disse: ela será inundada com água. Mas tenha certeza, aquele dia não foi um dia fácil para Deus. É tanto que depois ele combina com Noé, é feita a arca, vai os animais, vai a sua família, e ali existe um recomeço. O seu coração, o coração de Deus e a sua natureza sempre foi motivada por isso, irmãos, a fazer uma aliança. As alianças são as maiores manifestações do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Sempre foi. Sempre que Deus fez uma aliança com o homem, Deus estava demonstrando o quanto o amava. E Deus estava dizendo: olha, eu preciso estar com vocês. Porque esse sempre foi o plano de Deus, de que a nossa casa, irmão, seja um lugar onde Deus habita. A nossa casa seja um ambiente onde as músicas sejam para a honra e glória dele. Aonde a nossa postura, ela tem uma fala: eu tenho uma aliança com Deus. Aonde nós tenhamos de fato compromisso com Deus em todos os nossos comportamentos. Por quê? Porque quando nós temos uma aliança com Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Quando nós nos firmamos nas promessas de Deus e andamos em obediência, nós colheremos o fruto da obediência. Irmãos, quando Deus estabelece uma aliança com esses grandes homens, eles viveram uma vida muito abençoada. Abraão, por exemplo, ele foi um dos homens mais ricos, mais bem-sucedidos que já houve na história bíblica. Nós nos deparamos com Davi. Davi teve problema em casa, teve problema na criação de seus filhos, mas isso aí já é uma outra mensagem. Mas Davi foi um grande guerreiro. Davi foi um grande rei. Davi, ele foi tão bom como um guerreiro, que por ter derramado muito sangue, ele não construiu o templo de Salomão. Mas ele cumpriu o seu trajeto. E o Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, nós estamos levando dentro de nós, desde o dia em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, um amor que nos ama incondicionalmente. Um amor que não está olhando absolutamente nada do que somos. Esse amor, ele é capaz de alcançar aqueles que são ateus, aqueles que não aceitam que existe um Deus, aqueles que vivem em pecado,
Aqueles que vivem uma vida destrutiva e destruída, esse amor, se eles abrirem o seu coração, eles terão a percepção do poder desse amor que existe sobre a face da terra. E por você ter uma aliança com Deus, eu te faço uma recomendação muito especial. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, não se acostume com tanto poder. Celebre todos os dias. Irmãos, quando você começa a se acostumar com tanto poder, com tanto amor, com tanta misericórdia, com a natureza que foi transformada e hoje nós temos a natureza de Deus, sabe o que pode acontecer, irmãos? Você começa a se afastar do Deus Todo-Poderoso. Então celebre todos os dias o amor de Deus na sua vida. Celebre todos os dias que você tem uma aliança com Deus. A palavra diz que os filhos de Deus nessa terra, nós pisaremos em serpentes e escorpiões. A palavra diz que tudo que dissermos, se dissermos, irmãos, em fé, acontecerá. Por quê? Por que vai acontecer? Você pode dizer com alegria, porque eu tenho uma aliança com Deus. Olha, eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei se você está olhando para o amanhã e dizendo, não, eu não vejo a possibilidade em nenhum momento. Eu olho para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo. Eu não estou vendo a solução dessa causa. Essa causa me parece impossível. Deus está dizendo para você nessa noite, comece a dizer para que você ouça e entenda que você tem uma aliança com aquele que cumpre com a sua palavra. Irmãos, está na Bíblia. Você acredita no que está na Bíblia? Deus cumpre com ela. Deus cumpre com o que está escrito na sua palavra. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Ele estabeleceu sua aliança com Noé, com Abraão, com Samuel e assim vai. Deus, Ele revela sua fidelidade, guardando a aliança que Ele faz. Então, a aliança de Deus é uma revelação da sua fidelidade. E nisso, quando Ele faz uma aliança, Ele mesmo não se esquece e nem se torna negligente, pois Ele sempre cumpre com os compromissos que Ele faz. O homem é mais do que comprovado de que muitas alianças estão sendo quebradas agora. Em pleno domingo, às 8 e poucos, tem alianças sendo quebradas. Tem homens sendo infiéis. Tem mulheres sendo infiéis. Tem pessoas desonrando as suas alianças. Tem pessoas quebrando as suas alianças. E muitos estão se divertindo com isso. Muitas mulheres que estão destruindo casamento, elas estão se achando. Mas isso não quer dizer que é um bom começo. É muito difícil uma plantação para não ter uma colheita. As instruções de Deus para os seus filhos, para nós como igreja, irmãos, é que nós temos um compromisso com a aliança na qual nós precisamos honrar o Deus ao qual nós carregamos dentro de nós. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Aleluia! Eu quero compartilhar com você coisas muito especiais que estão escritas na palavra de Deus, que fala sobre com o que Deus é comprometido também. Glória a Deus. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 111, a partir do versículo 5. Glória! Deus é bom em todo tempo. Oh, glória! Números 23, 19, antes de começarmos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, Ele nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido na aliança, não o fará? Ou tendo Ele falado, não cumprirá? Porque Ele, quando fala, irmãos, Ele fala com base em uma aliança. Quando Ele fala, Ele diz, eu estou falando com base naquilo que eu determinei. Por isso, irmãos, quando Deus diz que nós já somos sarados nele, isso é uma verdade. Porque é uma aliança que existe verdade estabelecida nela. Quando Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, irmãos, isso não é um engano, é uma verdade.
Quando Deus diz que a nossa casa pertence ao Senhor, isso não é um engano, irmãos. Isso é uma verdade. E tendo base, uma aliança com superiores promessas. Oh, glória! Você pode dizer, a minha casa é abençoada. Sabe, eu não sei vocês. Desde setembro eu decidi dizer todos os dias que eu sou abençoada. Sabe que às vezes Satanás queria me dizer que era o contrário. Porque eu olhava ao redor e eu não via as coisas acontecendo. Eu disse, Senhor, esse será o ano de colheita. Esse será um ano de colheita. E eu sou abençoada. Irmãos, quantas pessoas Satanás tem dito, não diga que você é abençoado porque você é um fracassado. E muitas vezes, pessoas que têm uma aliança indestrutível. Irmãos, nós precisamos deixar que essas palavras, elas entrem no nosso coração com muito poder. E fique lá, para que nós venhamos viver a plenitude do que Deus é. Porque Ele cumpre com a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui no Salmo 111, a partir do verso 5, a Bíblia diz: a quem o ama e lhe obedece. Você ama a Deus? Você obedece a Deus? Você ama a Deus? Você obedece a Deus? Ok. Então segue as promessas que tem base como uma aliança condicionada a quem o ama e lhe obedece, o Senhor dá tudo o que é necessário para viver. Não tem hoje, vai chegar. Você pode dizer, vamos dizer todos juntos, vai chegar. Porque nunca Ele se esquece da sua aliança. Mostrou ao seu povo como é grande o seu poder, dando a Israel as terras das nações por herança. Tudo que Ele fez demonstra sua verdade e justiça. As leis do Senhor, elas são verdadeiras, irmãos, e elas são dignas de confiança. Você confia na palavra de Deus? Pois abre essa palavra todos os dias e leia as promessas. E deixe que essas promessas sejam gravadas e cravadas no seu coração. Abra a sua boca, irmãos, e ao invés de murmurar, comece a falar a palavra. Eu garanto a você que por experiência própria, você viverá a plenitude das promessas de Deus. Porque Deus muitas vezes não quer você se perguntando de onde virá. Deus quer você crendo na aliança que Ele tem com você. Glória! Verso 7 diz: tudo que Ele fez, toda a terra, o mundo, tudo que há, Ele demonstra sua verdade e justiça. Amém, irmãos? As leis do Senhor, elas são verdadeiras. Verso 8: elas valerão para todo o sempre. Eita glória! O que você está fazendo com as promessas que nos vêm através da palavra, irmãos? Eita, Deus maravilhoso! Quais são as suas palavras diante de coisas que você está olhando e dizendo, não sei o que fazer? Elas devem ser baseadas em uma aliança com superiores promessas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Deus é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu sei que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, firmada em uma base de uma aliança eterna. Você pode dizer, eu tenho uma aliança com Deus.
Verso 9 diz: Ele pagou o preço da liberdade do seu povo e Ele assumiu uma aliança eterna com Israel. O Senhor é santo e muito poderoso e merece todo o nosso respeito. Quando estamos sendo incrédulos, estamos sendo desrespeitosos com aquele que honra, com aquilo que diz, com aquele que é fiel, com aquilo que diz, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra e dizer: essa palavra funciona. Ontem eu estive muito próximo a um profeta, que ele faz parte da coordenação doutrinária do nosso Ministério Verbo da Vida, chamado Fernando Leal. Ele disse: olha, diga nas igrejas, Deus não quer pregações que estejam desnorteando as pessoas, os filhos de Deus. Deus não quer pregação que esteja encontrada no YouTube com falsos profetas, enganando o povo e trazendo mensagens que não são a mensagem da fé. Traga a mensagem da fé. Essa é a palavra de Deus para a sua igreja. E nós, como ministros, com o selo do Espírito, nós temos esse compromisso de trazermos a palavra comprometida com Deus, com base na sua aliança verdadeira e poderosa. Oh, glória! Eita, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Capítulo 112, verso 1 diz: aleluia! Quem teme o Senhor cumpre com alegria os seus mandamentos e tem uma vida cheia de bênçãos e de alegria. A bênção, ela não pode estar sem a alegria, porque existem bilionários que são depressivos, doentes e infelizes. Não, aonde existe riqueza, aqueles que têm aliança precisam estar associados com a alegria. Você pode dizer: a alegria do Senhor. Diga mais alto: a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Então, irmãos, ande com o dentinho no corador, como dizia minha avó. Abra seu sorrisão e diga: rapaz, eu sou feliz. Porque quantos têm dinheiro, têm tudo, e não tem desfrutado daquilo que nós podemos desfrutar debaixo de uma aliança com superiores promessas. Oh, glória! Aí diz: seus descendentes serão, escute mãe, escute pai, seus descendentes serão poderosos. O que você declara sobre seus filhos? É o que você está vendo? Ou é o compromisso que você tem com uma aliança indestrutível e eterna? Aleluia! Seus descendentes serão poderosos em toda a terra. Os filhos e netos, eles serão abençoados por Deus. É o diabo dizendo ao contrário, e você dizendo: em todos os momentos de sua vida, eu tenho uma aliança com Deus. Irmãos, abra a sua boca e profetize sobre seus filhos, profetize sobre seus netos, profetize sobre sua casa, sobre seu marido, sobre sua esposa, que você tem uma aliança com aquele que cumpre sua promessa. Aí diz: haverá riqueza em sua casa. Só tem pão com ovo hoje. Deus está dizendo: calma, eu tenho uma aliança com você. Essa realidade, ela não é a sua. Coma pão com ovo dizendo: Senhor, futuramente dará mais. Eu vejo pela fé a minha mesa farta. Irmãos, como pode alguém olhar para a palavra e dizer que nós somos bichinhos de Jacó, pobre, segue nu? Pobre, segue nu é o cão. A irmã agora foi ignorante, não foi? Mas vamos continuar. Aí diz: quando ele estiver cercado pelas escrituras. Quem aqui é cercado pelas escrituras? Você tem lido as escrituras, a poderosa palavra de Deus todos os dias?
Pois bem, por mulheres principalmente, no grupo das mulheres agora tem um maná. Todo dia eu tô lá, viu? Só não tem a hora certa. Todo dia lá tem um maná maravilhoso. Se não tem muito tempo, vá lá e leia pelo menos um maná para você dizer: rapaz, eu comi uma comidinha boa ainda agora. Logo cedo, tá bom? Aí diz: quando ele estiver cercado pelas escrituras, Deus vai iluminar, sim, o nosso caminho, irmãos. Tudo aquilo que você não consegue ver vai ficar claro, vai ficar iluminado, porque Deus vai tirar toda a escuridão e você terá clareza sobre aquilo que muitas vezes o diabo tenta impedir que você veja. Aí diz: pois ele é misericordioso, compassivo e sempre age com justiça. Você pode dizer: o meu Deus, ele é justo. Feliz aquele que empresta generosamente ou que dá generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida. Ah, teve gente que não ouviu não. O justo, cadê os justos? Nunca será derrotado pelas dificuldades da vida. Se você crer, receba essa palavra. Aleluia. E sempre se lembrarão dele. O justo, ele não tem medo das más notícias. Porque o seu coração confia totalmente no Senhor. E ele tem uma base firme para a sua vida. Más notícias sempre haverão. Mas o justo tem um Deus com quem ele tem uma aliança. Então ele não vive com medo das más notícias. Ele vive confiando no Senhor. Por isso, ele não tem medo dos seus inimigos. Porque o seu coração está seguro. Ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados. E assim sempre será lembrado pelas suas boas obras. E ele terá muita influência. E ele será honrado. Você recebe essa palavra? Aleluia! Eita glória, irmãos, como vale a pena termos um compromisso, uma aliança com aquele que estabelece a aliança com o homem por causa do seu amor e da sua natureza, e ele decide firmar essa aliança, e hoje essa aliança, ela é eterna. O homem, ele não pode fazer o que só Deus pode fazer. Então, o que só Deus pode fazer, fica tranquilo. Você não está conseguindo fazer? Você não está vendo saída? Deus está dizendo: pode deixar que eu faça. Amém? Mas Deus, ele nunca vai fazer o que nós recebemos da parte dele a capacidade de fazer. Então, vamos fazer a nossa parte, confiando que Deus sempre faz a dele. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? O homem, ele tem a responsabilidade de se comprometer completamente com a aliança que Deus o chama e entra nessa aliança. E ele está pela fé nessa aliança e em obediência. Aí, irmãos, aqui nós temos a boa notícia. Deixa eu me antecipar. Eu não posso terminar essa ministração sem falar sobre isso aqui. Que nós temos, né? Nós temos alguns memoriais que hoje nós podemos usufruir da Santa Ceia do Senhor. Jesus disse: olha, façam isso até que eu volte. Então nós estaremos sempre celebrando a Santa Ceia do Senhor. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, o Senhor diz: mas vocês, meus filhos, vocês agora receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Quem aqui é testemunha do Senhor? Essa palavra, irmãos, ela é um dos compromissos com Deus baseado em uma aliança. Amém? A palavra de Deus também diz, irmãos, lá em Hebreus, capítulo 9, verso 15. Hebreus 9, 15. A Bíblia nos diz: Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança.
Então, até aqui nós falamos até a última aliança, a davídica, mas segue-se a nova aliança. Essa nova aliança, irmãos, ela foi estabelecida entre Deus e Jesus. Não existe quem possa quebrar. E ela é para sempre. E hoje nós temos essa aliança com o Senhor. Aí diz: Cristo veio para ser o mediador dessa nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir e herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhes prometeu. Tanto aqui, irmãos, como no céu, nós herdaremos coisas grandiosas. Porque Cristo morreu para nos livrar do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Então, quando Cristo veio, irmãos, nós fomos verdadeiramente libertos. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz: e Ele nos capacitou. Aqui não está falando especificamente somente dos ministros que pregam a palavra, mas aqui está dizendo: e Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Amém? Não da letra, só da letra, mas essa nova aliança do Espírito, pois somente a letra ela mata, e o Espírito é quem vivifica. Através da nova aliança, irmãos, nós recebemos. Agora, por favor, Heraldo, coloca 1 Coríntios para mim. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Eu vou lendo aqui, eu vou ver se tem a mesma versão da minha, mas projeta, por favor, para o pessoal ver. Que diz assim, não, é 2 Coríntios 1, 20, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Aleluia. Então, hoje, irmãos, nós estamos selados com o selo da promessa. E Deus tem um compromisso com isso. Somos ministros de uma nova aliança. E como ministros de uma nova aliança, coisas muito poderosas aconteceram conosco. Aqui diz que Ele cumpre todas as promessas divinas. Tem alguma coisa que não aconteceu ainda? Deus está dizendo: a culpa não é minha. A não ser que existam coisas que tenham tempo. Que Deus vai precisar de um tempo. Mas Deus está dizendo que Ele cumpre todas as suas promessas. E não importa quantas delas existam, Ele cumpre. São muitas, Ele cumpre. E Ele tem nos mostrado a todos como Ele é fiel. E com isso, nós damos glória ao seu nome. E foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo, e nos ungiu. Ele gravou em nós, irmãos, a marca, seu sinal de propriedade. E nos deu o seu Espírito Santo em nossos corações, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que Ele vai nos dar. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! A palavra diz, irmãos, que hoje nós temos o Espírito Santo em nossos corações e que nós somos propriedades do Deus Altíssimo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos hoje o selo. Nós somos marcados. Deus, quando Ele olha para a terra, Ele diz: os meus filhos, eles estão marcados com a marca, com o selo. Hoje, quando nós olhamos para a nova aliança, o Espírito Santo,
ele é a marca de que a aliança é real, de que ela é verdadeira, de que ela é poderosa e de que ela nunca será destruída. Com isso, para concluir, todas as vezes que você estiver orando diante do Senhor, você terminantemente conhecendo o poder da aliança, você não pode chegar diante do Senhor com dúvidas. Pediu? Celebre. Pediu? É para agora. Pediu? É para já. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. E Deus não é comprometido, irmãos, com o homem. Deus é comprometido com Ele mesmo. Porque Ele não é homem para que minta. Ele não se arrepende do que Ele disse. Então Deus definitivamente Ele não tem compromisso com o homem. Se o homem é instável, é o homem. Deus não. Ele é eterno. E Ele é fiel. O que Ele te disse, você pode dizer com alegria, Ele vai cumprir. Aleluia. Oh, glória. Já começa a se ver naquilo que Deus tem te dito. Já comece a celebrar. Já comece a sentir o cheiro e o gosto daquilo que Deus tem te dito. Já começa a se ver naquilo que Deus tem te dito através da sua palavra. É cura. Já comece a celebrar. Está orando por alguém? Já comece a crer que aquela pessoa não vai morrer, porque você está orando em nome de um Deus com uma aliança inquebrável. É o que Deus está dizendo? Eu cumpro com a minha palavra. Oh, glória. Eita, oh, irmão, diante de uma palavra dessa a gente chega a ficar como criança. Sabe, é isso que Deus quer, coração puro. Eita, glória, dançando e celebrando e dizendo: esse é meu Deus. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu adoro. Esse é o Deus com quem eu tenho uma aliança, com superiores promessas e para sempre. E ela nunca será destruída. Quem tem uma aliança como essa, irmão, não anda de cabeça baixa, como se não tivesse solução para a sua vida. Porque há uma alegria em nós que foi dada. E essa alegria, ela resiste. Se você ativa ela, o que quer que venha, você vai dizer: não, eu posso porque eu sei que eu posso. Quando você orar, a primeira resposta que você vai ter, quando Deus disser assim: pronto, é isso, já recebeu, você vai começar a rir. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Sabe, irmãos, quando existem coisas que você não entende, começa a dançar. O que as crianças fazem muitas vezes? Quando os pais prometem algo, elas já dançam, elas já celebram, elas já esperam, elas já têm certeza. E ai do pai se não der, porque elas já viram, elas já sentem o cheiro, elas já se vê brincando com aquilo. Deus nos quer assim. Crente rabuja, aquele que fica depressivo, meu Deus, triste, ai, acabado, porque eu peço a Deus, tem 30 anos, hoje acabou. Que conversa é essa? Satanás te enganou até hoje. Mas hoje acaba essa história de você estar esperando aquilo que Deus já disse sim e amém. Está na palavra, irmãos, eu confio é na palavra. Haja o que houver, venha o que vier, é Deus que está dizendo, irmãos, é o que está escrito aqui. Se agarre com o que está escrito aqui e pode ir, e pode confiar, porque Deus é bom, porque Deus é poderoso e porque Deus é fiel. Deus não tem compromisso com o tempo. A irmã nem quer descer, mas ela já vai. Deus não tem compromisso com o tempo, porque Ele é atemporal.
A aliança que Ele fez conosco foi com alguém que também não tem compromisso com o tempo, que é Jesus Cristo. E Ele nos selou com o Espírito para vivermos certo de quem somos nele. Eita glória! Tá bom, a irmã já vai descer, mas eu quero lhe dizer essa semana, em nome de Jesus, abra a sua boca e diga: Satanás, escute bem, eu tenho uma aliança com Deus. Quer resolver problemas? Satanás tem caçado conversa com você, tem se levantado demônio contra você. Faça o seguinte: eu tenho uma aliança com Deus. Fernando Leal falou uma coisa ontem. Ele disse: olha, vocês terminaram o rema, se levantaram alguns demônios até então, a partir de agora se levantarão os maiores, mas o maior está dentro delas, daqueles que terminaram ontem, e dentro de nós. Então, quanto maior ele for, muito maior é o que está em nós, porque já venceu. E sobre eles, baseado em uma aliança, ele diz que nós temos em Cristo o poder para pisarmos serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos acontecerá. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.